Olá, boa tarde a todos. Me chamo Eduardo Barmed e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso agora, cujo título é Controle de Qualidade Superficial de Discos para Ensaios Tribológicos. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Ney Francisco Ferreira e co-orientado pelo engenheiro Jean Carlos Poleto. Para a agenda dessa apresentação, eu vou iniciar com uma breve contextualização do assunto proposto, passando pelos objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados analisados e, por fim, uma breve conclusão do estudo. Iniciando pela contextualização, portanto. Uma breve definição da rugosidade são as irregularidades em pequena escala ou em uma escala microgeométrica de uma superfície. O controle da rugosidade é essencial para estudos de atrito e desgaste, já que esse é um parâmetro fundamental para ensaios com lubrificação. Isso pode ser verificado pela curva de Strybeck, que vincula o coeficiente de atrito pela razão da espessura do filme lubrificante pela rugosidade das peças em atrito, permitindo verificar uma relação entre o atrito e a rugosidade e também compreender sua influência nos regimes de lubrificação. Definindo alguns parâmetros de rugosidade, iniciando pelos parâmetros de amplitude, o primeiro parâmetro a ser definido é a rugosidade média RA, muito comumente utilizada. É a média aritmética de todos os pontos de altura em módulo do perfil medido. Embora apresentar uma boa descrição geral das variações de altura, é pouco sensível às variações do perfil. Já a rugosidade média quadrática, RQ, definida como desvio padrão da distribuição das alturas, por utilizar o quadrado das alturas em sua equação, amplifica os efeitos de vales e picos isolados em relação à linha média, evidenciando marcas ou defeitos nas superfícies. Para uma descrição mais completa da rugosidade, são necessárias informações sobre a distribuição de probabilidade dos pontos de altura da superfície. Portanto, parâmetros estatísticos para a rugosidade, definidos através da função de densidade de probabilidade, também são utilizados para análise de superfícies, sendo o primeiro deles a assimetria do perfil, RSK, que indica se as irregularidades da superfície estão, em maioria, contidas em regiões de picos ou em regiões de vales. Assimetrias negativas indicam superfícies com vales mais profundos ou picos cortados. Já assimetrias positivas representam superfícies com maiores picos. E, por fim, a curtose RKU, que descreve a acuidade, ou seja, o quão aguda é a distribuição dos pontos no perfil. Distribuições com valores de curtose altos apresentam uma maior concentração de pontos próximos à linha média, enquanto valores menores apresentam um maior número de vales e picos no perfil. Então, aos objetivos do trabalho. O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma metodologia para a preparação superficial de corpos de prova a serem utilizados em tribômetro, sendo os objetivos específicos definir o processo de preparação da superfície, descrever o procedimento e estabelecer os parâmetros de rugosidade mais adequados para o controle dos discos. Vamos agora para a metodologia utilizada no trabalho. Os corpos de prova, então, são discos retificados aço SAI 52-100, com 55 mm de diâmetro total e 46 mm de diâmetro da face interna, que é a ser ensaiada. Foi desenvolvida uma base posicionadora, que consiste em um bloco de polímero fixado no sistema de medição do rugosímetro, com uma furação para a disposição dos discos. O posicionamento foi definido para que a base seja fixada e que seja possível realizar a medição do disco a 15 mm do centro, tanto na orientação longitudinal quanto na orientação transversal das marcas da retífica. O modelo do rugosímetro utilizado é o Multitoil Surftest SJ201P. As configurações são um filtro gaussiano PC50, a resolução de 1,5 micrômetros, comprimento de amostragem de 2,5 mm, o número de cutoff são 3 e, portanto, o comprimento total de avaliação são 7,5 mm. Foram realizadas marcações em cada face dos discos para identificar a direção em que elas foram retificadas. Para todos os discos, 2 medições foram realizadas em pontos distantes em 90 graus, nas orientações longitudinal e transversal em relação às marcas da retífica. Após a medição de todos os discos, foi realizada uma preparação superficial em 29 deles, que consistiu em lixar a face dos discos com lixas de granulometria cada vez menores, mudando-se a direção em 90 graus em cada lixa subsequente,
até desaparecerem os traços da lixa anterior. No caso da primeira lixa, até desaparecer os traços da retífica. Iniciando pela lixa de número 80, seguindo para 360 e 600. Depois disso, 15 desses discos também passaram pelo processo de lixamento na lixa 1200. E desses 15, 6 foram submetidos a um processo de polimento manual na politriz, utilizando pasta de alumina de 1 micrômetro. Ao final da preparação superficial, o número de discos de acabamento na lixa 600 foram 14, na lixa 1200, 9 e no polimento 6. E por fim, realizadas novamente 2 medições em cada disco com o novo acabamento superficial. Vamos então para os resultados. A tabela mostra os valores médios de rugosidade média quadrática RQ e seus desvios padrão para os diferentes processos de acabamento superficial, nas duas orientações medidas, assim como o RQ médio geral. Fica claro ao comparar os valores de média e desvio dos discos retificados que existe uma diferença considerável de valores na comparação das direções longitudinal e transversal. Essa variação em relação à orientação já não é verificada a partir do acabamento superficial na lixa 600. Ao comparar as distribuições acumuladas dos discos retificados das duas orientações medidas, fica claro que a direção da medição é extremamente relevante para o valor de rugosidade. A distribuição transversal se mostra mais achatada, ou seja, possui uma maior frequência de picos e vales ao longo do perfil avaliado, enquanto a distribuição longitudinal mostra uma maior quantidade de valores próximos à linha média. Analisando o perfil de um disco avaliado como exemplo, fica nítida essa diferença. Além da diferença de valores nas alturas da medição, a medição transversal apresenta um perfil mais bem definido. Isso porque o rugosímetro atravessa ortogonalmente as marcas da retífica, enquanto a medição longitudinal depende do alinhamento do rugosímetro com os traços da retificação. Durante o ensaio tribológico, o pino fará contato com o disco em um raio de 15 mm. Nesse trajeto ocorrerá uma transição de valores de rugosidade entre a transversal e a longitudinal. Portanto, além dos altos valores de RQ, o disco retificado apresentará oscilações nos valores de rugosidade em um ensaio, não sendo recomendado esse acabamento superficial para essa aplicação. Ao comparar as distribuições das duas orientações para o acabamento da lixa 600, já não se percebe facilmente essa diferença de valores. Ampliando a escala para uma maior visualização, percebe-se uma diferença muito pequena entre as duas distribuições. Os parâmetros de rugosidade avaliados, como a rugosidade média quadrática RQ, a assimetria RSK e a curtose RKU, não apresentam diferenças relevantes nos seus valores. Ao comparar dois perfis medidos em uma peça, entretanto, nota-se diferença de padrões no perfil, como a frequência de oscilações e o número de picos e vales ao longo do eixo avaliado. Isso implica que o acabamento superficial com a lixa 600 não é o suficiente para remover por completo as variações do perfil de acordo com a orientação da medição. Porém, como as informações de amplitude, os valores de RQ e os valores dos parâmetros estatísticos de assimetria e curtose se mantêm semelhantes, para esse estudo realizado, a partir do acabamento superficial da lixa 600, pode-se considerar que a orientação da medição não tem relevância significativa para os valores de rugosidade analisados. Durante a análise dos discos após a preparação superficial, foram verificadas algumas anomalias nos perfis, que, segundo o critério de aceitação proposto para cada acabamento definido, gerou a rejeição de alguns dos corpos de prova. O critério de aceitação foi definido pela análise das amostras de cada processo com valores de RQ discrepantes do valor médio do processo, então definido um valor de corte. Analisando então o acabamento da lixa 600, onde o critério de aceitação foi RQ menor do que 0,2 micrômetros, tivemos 2 discos rejeitados. Verificando os perfis rejeitados, percebe-se que a anomalia se apresentou nas regiões próximas à borda do disco. Na lixa 1200, o critério de aceitação foi RQ menor do que 0,1 micrômetro e houve apenas um disco rejeitado. Uma anomalia muito sutil também na região próxima à borda, porém, segundo o critério de aceitação, o disco foi rejeitado. E por fim, o processo de polimento, com o mesmo valor de corte que a lixa 1200, apresentou o maior número de discos rejeitados, sendo 3 discos rejeitados. As anomalias se apresentam na região próximas às bordas dos discos em todos os acabamentos pelo fato de serem processos manuais. Portanto, qualquer interferência, como a aplicação de mais pressão em uma região do disco, por exemplo,
pode afetar o resultado. Após a remoção dos discos que apresentaram anomalias, foram calculados novos valores dos parâmetros de rugosidade para cada acabamento superficial. A tabela mostra os valores de rugosidade média e rugosidade média quadrática dos 3 processos. A lixa 600 resultou em um RQ médio de 0,128 micrometros, a lixa 1200 de 0,61 micrometros e o polimento de 0,48. Para realizar uma comparação geral entre os processos de acabamento superficial propostos, vamos analisar suas distribuições de densidade e probabilidade pela rugosidade. A primeira observação, então, é que mesmo apresentando valores muito próximos de RA e RQ, as distribuições dos discos polidos e na lixa 1200 apresentam diferenças evidentes em suas distribuições. A distribuição dos discos polidos é mais acentuada que a lixa 1200, que por sua vez é mais acentuada que a distribuição da lixa 600. É possível verificar também que a distribuição dos discos polidos está deslocada para a esquerda em relação ao eixo. Ambas as observações podem ser quantificadas pelos parâmetros estatísticos de assimetria RSK e curtose RKU. Os valores mais altos de curtose no processo de polimento, seguindo a lixa 1200, justificam a maior acentuação da curva, o que significa que o polimento possui uma maior concentração de pontos próximo à sua média, e que a lixa 600, sendo a menor curtose, possui uma maior quantidade de picos mais altos e vales mais profundos. A assimetria positiva apontada na lixa 600 indica que o processo tende a apresentar valores de picos mais altos que os demais, enquanto o valor negativo discrepante no polimento representa uma diferença grande entre os lados esquerdo e direito da distribuição, sendo o lado direito muito mais íngreme. Isso ocorre porque o grão do polimento tem a capacidade de remover os picos da face submetida ao processo. Porém, como o refino é muito alto, o grão é incapaz de alcançar a profundidade necessária para a remoção dos vales. O grão do polimento age principalmente na redução dos picos, diminuindo a sua altura e aumentando a concentração de valores próximos ao valor médio da rugosidade do perfil, consequentemente aumentando o valor de curtose da distribuição. Como o polimento afeta mais os picos do perfil do que os vales, esse processo também aumenta a simetria da distribuição. Ao verificar os valores finais, podemos visualizar uma relação entre os parâmetros de amplitude RA e RQ, mantendo a mesma variação de valores em todo o processo. Verificando a curva dos dois parâmetros entre as medições realizadas, fica clara que a relação entre RA e RQ se mantém em todos os processos, tanto nos discos retificados quanto nos processos de lixamento e polimento, não sendo dependente do acabamento superficial, o que valida novamente a utilização da rugosidade média quadrática como parâmetro de amplitude para o controle das amostras. Por fim, concluindo, o processo de polimento não apresentou confiabilidade, pois apresentou uma grande taxa de reprovação e uma menor repetibilidade em comparação aos processos de lixamento, além de um tempo excessivo para a preparação da amostra. O acabamento superficial da lixa 1200 foi o mais recomendado para ensaios lubrificados em tribômetro, já que apresentou bons valores de rugosidade e uma boa repetibilidade. E destaca-se RQ como o principal parâmetro para controle da rugosidade. Porém, para uma análise completa, são necessários os parâmetros estatísticos complementares RSK e RKU. Mais uma vez, gostaria de agradecer a orientação do professor Ney, a orientação do engenheiro Jean. Fico à disposição para apontamentos e dúvidas. Obrigado, a atenção de todos.